Esse é o Anderson Anaya, entrevista especial política, começando aqui pelo município de Votuporanga, onde farei essa série de entrevistas com todos os vereadores aqui da nossa cidade, de Santa Fé do Sul a São José do Rio Preto, começando obviamente por Votuporanga. Sou Anderson Anaya, editor-chefe do portal www.anaianews.com.br e dono do canal do YouTube Anaya News, onde fazemos jornalismo de alto impacto e relevância social. Hoje eu estou aqui com a Natiele Gama, vereadora de primeiro mandato, né? Primeiramente também parabéns pela sua vitória. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho dela, o que ela pensa em desenvolver e vamos conhecer um pouco mais da pessoa dela também, porque essa é a função do jornalismo, que é trazer luz a alguns aspectos, não é verdade? Com certeza, eu agradeço, Anaya. Inclusive, assim, tenho uma experiência, uma vivência também no jornalismo. Trabalhei na redação de um jornal por 8 anos em Rio Preto e tenho, poxa, alegria em, sinceramente, falar diretamente à população, à comunidade, por meio de um jornalismo como você me apresentou. Uma postura séria, ética. Então, para mim, na verdade, é uma satisfação estar aqui. Me sinto privilegiada por estar tendo esse contato direto com as pessoas por meio do teu comprometimento, da tua postura jornalística, tá? Isso é muito bom. Muito obrigado. Te agradeço prontamente, ao Miquel, que também está aqui, e todos os vereadores prontamente estão topando. Eu acho isso importante para a sociedade. O jornalismo bom é aquele que serve à sociedade, você, enquanto jornalista, sabe também, né? Exato. A gente quer saber um pouco mais sobre você. Por que você decidiu se tornar vereadora? Eu acredito que o que me conduziu a essa decisão foram alguns fatores. Então, primeiro, eu sou mãe, então tenho um olhar, tenho 3 filhos, né, em 3 idades diferentes. Então tenho um olhar constantemente voltado para a infância e para a família dentro da minha casa. Aspectos formativos importantes, conhecimentos que eu pude acessar e que eu percebo que outras pessoas não puderam, né. Paralelo a isso, eu também tive a oportunidade de estudar. Então fui aluna da escola pública a vida inteira, mas também tive a oportunidade de estudar em uma universidade pública, na Unesp de São José do Rio Preto. Fiz letras ali, então me formei professora, sempre com essa vivência da escola pública, passei pela promotoria de justiça, que também lidou muito com a infância e com as questões da educação, e depois vim trabalhar no SESI São Paulo. No SESI, dentro do SESI, tive a oportunidade também de fazer formação com os professores, e esse ambiente foi muito transformador para mim. Como que funcionava? Fazia formação com os professores ao longo de todo o estado, onde o SESI tinha convênio com prefeituras. Então, estava olhando sempre para a educação pública, para as redes de educação pública municipais, né? Prestando serviço pelo SESI, mas num ambiente em que eu ouvia professores de contextos diferentes, de realidades diferentes, todos os dias, né? Em torno de 30 redes municipais. Eu passei fazendo esse programa formativo, né, pelo sistema SESI, mais ou menos por 30 redes municipais. Isso me trouxe, gente, um olhar assim, ainda mais acurado, aprofundado, né, sobre as questões da escola pública, tá, no Brasil, mesmo falando do estado de São Paulo, que é um estado conhecido por ser um estado rico da nossa nação, né, com um PIB que se destaca, que chama atenção, mas então conhecendo as necessidades, tanto no Vale do Paraíba, no interior, na capital, diferentes regiões, né, região metropolitana, a gente pôde trabalhar, fazer formação nesse contexto, somada a minha experiência com a família, somada a minha experiência de atendimento voluntário na comunidade, na região aqui norte de Votuporanga, fui somando essas questões e aí em 2021 realizei um curso pela Universidade de Harvard, um curso chamado Engajamento Familiar na Educação, que parece que ele me trouxe dados, ele trouxe consistência a muitas percepções que eu tinha. Poxa, a família precisa ter mais conhecimento sobre isso. Poxa, a gente precisa cuidar melhor da primeira infância, nesse aspecto, desde a gestação, do 0 aos 6 anos de vida, dos primeiros mil dias de vida, precisa ter mais olhar para isso, a gente precisa cuidar melhor de alguns aspectos. E aí, então, meu esposo foi um grande incentivador, meu pai também, né, meu sogro, a família aqui também, que é de Votuporanga, começaram a trazer essa ideia para mim, só tem tanto desejo de impactar a educação, como técnica, como prestadora de serviço, você faz isso, mas a política talvez seja o principal meio para essa mensagem chegar para todas as pessoas. Mas então, a priori, a senhorita foi relutante? Houve momentos de relutância? Opa, sim, para mim sim. Né? Meu esposo, minha família, quem é mais de perto de mim, sabe como foi isso. Né? Para mim, foi um conflito, porque eu acredito muito na importância da dedicação. Então, assim, para mim, eu já estava dividida entre 3 projetos que exigem minha dedicação. Primeiro projeto familiar. Meus filhos ali, o meu círculo íntimo, né? Meus pais, casamento.
Então isso já me chamava bastante atenção e eu tenho muito prazer de estar com as minhas crianças, de instruir, de corrigir se necessário, apontar caminhos e apontar direções. Eu gosto muito de fazer isso e acho isso importantíssimo. Aliás, esse é o objeto do meu estudo, né? De todos os meus esforços. Depois eu já estava inserida numa comunidade onde eu sirvo. E isso também me envolve um gasto de energia, de ocupação, né? Depois, sempre o desejo de continuar estudando. Então, plano de fazer mestrado, Então, assim, eu já estava dividida entre algumas questões, prestação de serviço na educação. Quer dizer, ter mais um lugar para olhar, eu considerei, vou ser sincera, Ana, eu coloquei na balança, eu conversei muito com a minha família, porque é um lugar de desgaste, é um lugar de exposição, né? É um lugar de prestação de contas daquilo que eu fizer. Eu entendo que hoje eu sou um agente político na cidade, eu sou responsável, né? Eu não posso simplesmente falar, a saúde está com tal problema. Não, agora eu sou responsável também por esse problema. Esse problema também faz parte do meu dia a dia, do meu cotidiano, ele também toca para mim. Algumas coisas eu posso fazer, então eu tenho que fazer. Então, assim, eu deixo de ser espectadora de algumas situações que eu vejo no município que antes eu apontava e falava, olha, isso precisa melhorar. Não, aquilo deveria ser diferente. Mas agora eu participo disso, eu tenho que carregar um pouco desse piano, né? E tentar fazer essa caminhada prosperar de alguma forma. Então, eu sabia que seria uma mudança grande, né? Uma mudança grande pelos princípios que eu tenho, a forma como eu me formei, criei, daquilo que eu de fato acredito. Não é compensatória, tá? Tô sendo sincera, financeiramente. Outros caminhos seriam mais compensatórios dentro da minha área, de formação. Então, senhorita, também uma das coisas que pesou dentro dos seus critérios foi questões de ideologia também. Sim, questões daquilo que eu acredito de fato. Acredito, mas atenção, né? Acredito com embasamento científico, com embasamento na legislação. Não é uma ideologia cega, né? Ou um acreditar, eu acredito para mim e todo mundo tem que acreditar como eu acredito. Não, não é isso, né? Eu venho assim estudando, embasando um pensamento, estruturando. Tanto é que o lugar que eu estava fazendo formação, por exemplo, dentro de uma rede SESI, fazendo formação em redes de educação, são lugares que o embasamento é científico, você tem que ter referência para aquilo que você fala, tem critérios, né? Tem um olhar crítico, tem criticidade em cima daquilo que você fala. Construir entendimento com professores, informação, não é um movimento fácil, não é um movimento superficial, você precisa ter embasamento. Então, é com esse mesmo coração, com esse mesmo espírito que eu chego na política, né? Não quero forçar a barra sobre nada, não quero que as pessoas olhem para o meu trabalho simplesmente como uma questão que eu quero impor algo. Não, eu vou trazer embasamento, eu vou trazer caminhos que tenham fundamento para beneficiar as pessoas. Ana, sinceramente, se não fosse para fazer esse movimento, eu nem chegaria aqui. Quem me conhece de perto sabe disso. Eu nem colocaria meu nome à disposição. Se não fosse para fazer um movimento responsável, tá? E, vereadora, nós sabemos que o Brasil ele tem uma história política, né? De vereadores, deputados, de reeleições. Isso é meio que quase que tradicional no Brasil. Sim. A que você atrela o fato de você ter ganho, ter sido eleita, sabendo que é o primeiro mandato? Porque de via de regra... O comum é perpetuar, né? Exato. Então, foi uma coisa que, querendo ou não, é atípico. É uma exceção também. Não a única. Mas como que você vê isso e a que você atrela a sua vitória? Anaia, não é muito comum no Brasil você ver um político... Rostos novos. Entendeu o que eu quis dizer? Isso, rostos novos. A ideia é que se perpetue. Mas vamos imaginar aqui no meu contexto, mesmo a gente estando, no estado de São Paulo, com muito mais acesso à informação pela internet, século XXI, tudo mais. Mas não é comum você ouvir propostas de políticas públicas preocupadas, por exemplo, com o engajamento familiar na educação, que é a área que eu tive a oportunidade de estudar, um curso aberto pela Universidade de Harvard. Não é comum você ouvir, por exemplo, políticos falando de literacia familiar. E são instrumentos, tá? São meios importantíssimos de a gente criar um impacto na infância. Por exemplo, hoje, comprovadamente, a neurociência já trouxe muitas evidências. Afetividade na primeira infância. Então, vínculos familiares, reconhecimento, afirmação, conversa, diálogo na mesa. Isso altera índices de criminalidade de uma sociedade, de uma comunidade. Afeto na primeira infância impacta os índices de criminalidade. Ou se eu vou ter um índice maior de criminalidade em uma determinada cidade, região, ou se eu vou ter um índice de bons leitores, de pessoas que gostam de ler, que têm prazer na leitura em uma determinada comunidade. Isso a gente hoje define em boa parte na primeira infância. Literacia familiar, que é você criar vínculos
com a tua criança dentro da casa. Desde o ventre você pode fazer isso e apresentar essa criança gradativamente, conforme a idade dela, a tolerância, aos livros, a linguagens artísticas dentro de casa. Então, pequenas dramatizações, pequenas danças, músicas que você vai cantarolando com o bebê, com a criança. Gente, isso é tão rico. Jogos de tabuleiro, né? Algumas práticas que a gente pode ter desde a primeira infância com as crianças e que isso cria um impacto na aprendizagem matemática, no gosto pela leitura. A partir do momento que isso é uma coisa puramente de seio familiar, como que um gestor público ele vai impactar nisso? Exato, usando a área de pesquisa, as evidências que a gente já tem científica e propondo políticas. Para os pais. Junto às famílias. Então, por exemplo, literacia familiar. A gente pode ter uma interface, e até já tem, por exemplo, programas que fazem cooperação interministerial. Então, a gente pode ter, assim, uma interface entre Secretaria, no caso do município, Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Saúde e Educação. Então, assim, a escola pode trabalhar isso. Papai, mamãe, é importante você ler com a tua criança. Mesmo que você leia um pouquinho, mesmo que você não leia bem, se você contar uma história, um caos de quando você era criança, e você, né, dá noção de tempo, de cenário, de espaço, isso é importantíssimo. É um parâmetro importante de narrativa, de depois esse aluno ter repertório, né, de vocabulário, está sendo construído aí. Então a escola dá essa informação. Ao mesmo tempo, a família vai no posto de saúde e ela ouve a importância de alguns cuidados na primeira infância, inclusive com prevenção ao abuso sexual infantil, né? O que é abuso sexual infantil? Então recebe essa informação lá na saúde, recebe essa instrução lá, tudo, entende? Todas essas ações, aí vem o programa Criança Feliz pela assistência social que o município aqui já faz. A gente quer trazer um programa de literacia familiar, já existe essa cooperação lá nos ministérios, a gente pode tentar reproduzir, essa está sendo uma proposta aqui, na via municipal. Então, somar o Criança Feliz, que se preocupa com o desenvolvimento na primeira infância, com um programa de literacia familiar que estimula a família a valorizar o conhecimento dentro de casa, a valorizar aquilo que culturalmente já está produzido dentro de casa. Então, assim, são ideias disruptivas. Ao mesmo tempo que, para mim, são basilares, importantíssimas, pouca gente acessa. Justamente, vereador, por serem disruptivas, elas não são desafiadoras de serem implantadas? Com certeza, mas há caminhos. Não acabei de citar que, por exemplo, há uma cooperação já interministerial entre o MDS, o Ministério do Desenvolvimento e o Ministério da Educação para estimular a literacia familiar. Mas então já está tendo uma convergência entre todas essas questões. Sim, já existe. Em outras nações já existe, inclusive no Brasil. Por exemplo, o governo do estado tem um programa já, não sei se eu posso dizer um programa, mas uma iniciativa chamada Escola da Família. Então já existe um olhar e uma necessidade identificada. O que eu gostaria de fazer como agente público na nossa realidade? Mesmo que, a priori, a escola estadual não seja de competência do município, eu gostaria de acompanhar como está sendo desenvolvido isso. Porque se é importante, se está previsto e não está sendo desenvolvido, talvez eu, como agente político, possa ajudar a desenvolver. Com embasamento científico, com boa formação e informação, vamos lá, o que dá para a gente fazer aqui? Como que dá para a gente trazer coisa boa da comunidade para dialogar com a escola? A coisa boa da escola para ser reconhecida pelos pais e fazer esse diálogo melhorar. A presença de pais, por exemplo, nas reuniões de Fundamental 2, do 6º ano para frente, e do ensino médio ainda mais, cai muito a presença da família na escola, né? Agora, é um momento essencial da família estar perto da escola, é a adolescência. Mas então, voltando à pergunta, você acha que você foi eleita muito pela sua competência técnica? Acho que contou. Pessoas que me conhecem do nicho da educação, pessoas que acompanham o meu trabalho desde antes do SESI, também na Zoe, que é a prestadora de serviço que eu tenho, acompanham vídeos e sabem dos temas que eu discuto, né? Então, a internet, assim, as redes sociais fazem isso chegar para pessoas que às vezes a gente não conheceu pessoalmente, mas que estão nos acompanhando, eles sabem da nossa trajetória. Currículo, sim, acho que pesou e acho que tem que pesar, né? Talvez foi uma convergência entre a necessidade de renovação mais a competência técnica. Exato. E também as pessoas que convivem, por exemplo, eu tenho pessoas que convivem comigo aqui há 10 anos, uma comunidade, que sabem também de valores, de caráter, conhecem meus filhos, conhecem meu esposo, conhecem meus pais. Então, quer dizer, é alguém que eu conheço. É alguém que já vi tratar dinheiro na minha frente e sei como trata. Entendi. É alguém que vi conduzir um aconselhamento difícil, delicado e sei como conduz. Entende? Pessoas que me conhecem. E eu só cheguei aqui, Ana, eu só tinha possibilidade de chegar por esse fator de multiplicação. De pessoas que conheciam o meu trabalho, a minha conduta, que conhecem a minha vida, não apenas a minha formação, mas a minha conduta, e que falaram assim, Natiele, eu acho que eu consigo multiplicar. E até foi engraçado que durante a campanha comentavam,
ó, tal pessoa da minha família manifestou que vai votar em você. Então, às vezes eu não fui na casa daquela pessoa, fiz muitas visitas para pessoas, assim, pessoas físicas e algumas pessoas jurídicas. Fui em alguns lares, em algumas famílias, visitei algumas empresas, tá? Mas em muitos casos aconteceu isso. Ó, às vezes pessoas de outra cidade, aconteceu isso. Ó, eu não sou de Votuporanga, não voto em Votuporanga, mas eu tenho um amigo em Votuporanga que está procurando uma pessoa para votar, apresentei você. Você estava confiante na sua vitória? Pelo cenário eu estava, né? O cenário partidário, por exemplo, né? A gente sabia que não precisaria, por exemplo, no meu partido, a gente acreditava que não precisaria de mais de 1.000 votos, quebrar a barreira dos 1.000 votos para ser eleito. Então, a gente acreditava que tendo em torno de 650 votos seria suficiente. Mas eu acreditava que somente seria possível pelo fator multiplicação, sou sincera. Vereadora, por que esse o Podemos? Então, exatamente por esse, primeiro, né, por esse contorno municipal, eu percebi Mas que... Mas não teve questões ideológicas, então? Tem uma aproximação ideológica. Por exemplo, o Podemos, ele se considera, né, um partido de centro-direita, centro-conservador, e que na sua gestão atual, né, com a Renata Abreu e com o seu esposo Gabriel Abreu, eles valorizam muito aspectos da educação e da família que também importam muito para mim. Então, a Renata Abreu, o Gabriel, que agora é vereador da capital, em São Paulo, eu me identifico. Eu sinto um tom de voz amistoso nas discussões difíceis, delicadas, né, mas que interessam muito a população, que impactam muito a população. Eu sinto um bom tom de voz neles, eu sinto boa postura, né, eu sinto um compromisso com essa questão de melhoria e avanço nas questões importantes da educação e sinto também a importância dessa instituição chamada família, né. Bom, tem muita coisa que eu gostaria assim, de referenciar aqui, mas só para fechar esse ponto da importância da família que eu observo também no Podemos, esse olhar, tá? Plínio, filósofo do século I, ele falou assim, nenhum animal, nenhum outro ser precisa tanto das pessoas que o geram, vamos dizer assim, nenhum outro animal precisa tanto dos seus progenitores, do seu pai, da sua mãe, quanto o ser humano. Qualquer animal, ele consegue ficar independente de quem o gerou muito rapidamente. O ser humano não. O ser humano demora para andar, o ser humano demora para aprender a comer sozinho. Depois que ele aprendeu a comer sozinho, ele vai demorar muito para saber preparar sozinho uma refeição. O ser humano demora para aprender a tomar banho sozinho, se higienizar sozinho. Ele precisa de ensino. Ele precisa de um acompanhamento muito mais do que qualquer outro ser. Plínio falou isso no século I, mas hoje, né, eu li essa citação do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo respeitado no Brasil hoje. Então, quer dizer, valeu o pensamento dele no século I, mas hoje a gente ainda considera esse pensamento um pensamento importantíssimo, né? O que acontece? A gente corre muito risco quando a gente desvaloriza essas relações humanas fundamentais, básicas, basilares. Eu não posso simplesmente desresponsabilizar um pai e uma mãe de algumas coisas. A nossa Constituição diz isso, tá? Se a gente pegar, por exemplo, a nossa lei, né, a nossa legislação civil, ela vai falar muito sobre a importância da família, a importância desses papéis, e eu não posso simplesmente desconsiderar isso e achar que eu não vou ter prejuízo social, né? O número de vezes que um pai e uma mãe come com uma criança, com um adolescente na mesa, impacta a propensão desse adolescente para se envolver precocemente com álcool, com drogas, abuso de álcool, de drogas, problemas psicossociais, de relacionamento, problemas realmente relacionados à depressão, à ansiedade. Então, assim, a gente pensa muito nas tarjas pretas, mas eu acho que a gente tem que pensar mais nas tarjas brancas, né? A capacidade de brincar com essa criança, né? A capacidade de conversar com ela sobre aquilo que está parecendo o fim do mundo para ela, e às vezes realmente, naquele momento que ela está vivendo, que aquele adolescente está vivendo, aquele conflito, aquele desafio parece o fim para ela, mas um bom diálogo, um bom ouvido, né? Uma boa mesa, uma refeição que eu não estou preocupado com mais nada, estou preocupado em olhar para você, fazer uma comida que você gosta, comer com você, isso é restaurador, e a gente tem evidência hoje para isso. Anay, a gente tem estudo de 20 anos para mais falando da importância da mesa na educação. Agora, como que eu pego esse monte de informação e só vendo ela numa prestação de serviço? Eu acho que como agente público, eu tenho obrigação de fazer agora essa informação chegar. Quanto mais família souber disso e quiser testar, cara, ninguém vai obrigar, mas eu quero encorajar a testar, a investir nas tarjas brancas,
né? Antes de talvez investir nas tarjas pretas. As novas conjunturas familiares, é outro contexto sociológico, você acha que elas estarão abertas a isso? Porque você entendeu a pergunta? Porque são novas famílias, são jovens que têm outras informações, outro tipo de comportamento social. Como que você avalia isso? Eu acho que vale a reflexão. Acho que a gente propõe a informação, o conhecimento, a gente propõe a reflexão, né? A gente dá esse benefício do repensar. A gente vive num mundo frenético, corrido, de tantas exigências, tantas cobranças, um custo de vida alto, né? Então as pessoas em geral, tá todo mundo preocupado em trabalhar, é claro, isso é justo, tem que trabalhar, tem que pagar conta. Então é o cenário que a gente vive de muita correria, de muita preocupação com muitas coisas, né? Agora, o que vai fazer de fato uma pessoa, de repente, mudar uma conduta dentro de casa, às vezes a conduta que ela vai mudar ninguém nem vai ver, só quem tá ali dentro, entende? O que vai fazer é ela dar o benefício dessa reflexão. Então, olha, me foram apresentados dados que eu não acessava antes, informações que eu não tinha antes, e talvez até a gente possa trazer depoimentos, né? Cases mesmo, casos da vida real, situações que eu não acessava antes e agora estou acessando. Posso refletir sobre isso, né? Posso pensar, posso comparar, posso fazer tentativas. E eu acho que é isso, acho que é propor uma reflexão, né? Mesmo para famílias contemporâneas. Eu tenho 33 anos, eu acho que eu também me encaixo, né? Uma família contemporânea, mesmo famílias que estão diante de paradigmas como, por exemplo, monitorar, fazer curadoria de tecnologias para o adolescente. Quer dizer, a gente não consegue tirar a tecnologia, a ideia nem é essa. Meu filho não vai acessar a tecnologia em hipótese alguma. Não é isso. Mas fazer uma curadoria disso. Como fazer? Então, para desafios contemporâneos, discussões contemporâneas, conhecimentos contemporâneos, alguns nós já temos uma historicidade dentro da academia, a gente já tem estudos mais antigos, aí às vezes 50 anos, 40, mas tem coisa atual, que nem eu te dei o exemplo do Plínio falando uma coisa, o Cortella falando agora, ele citando o Plínio. Então, tem coisa que é, assim, universal e a gente pode ressignificar no contemporâneo, né? Tem coisa que é atemporal, universal, a gente pode ressignificar aqui. Tem coisa que não se aplica de forma alguma na minha realidade, mas tá tudo bem. O que eu estou propondo é uma reflexão, o que eu estou propondo é oportunidade. Né? Vereadora, duas perguntas que a gente já tem que caminhar para o final. Não tem como nós, às vezes, dissociarmos o agente público de algumas questões inerentes à pessoalidade dele. Perfeito. Você tem uma bagagem evangélica muito forte, né, muito sólida. Muito isso, a gente sabe que o Estado é laico, mas não é laicista. Poucas pessoas sabem disso. Então a pessoa ela pode sim exercer a sua filosofia de vida. É um equívoco que as pessoas cometem. Mas sabemos que o cristianismo, assim como qualquer outra ideologia, ele também é uma filosofia de vida que expressa o nosso comportamento e nossos ideais. Isso pesará em algumas decisões da senhorita? Eu acho que pesa, como você disse, Anay, o cristianismo, ele deu todo o contorno para a minha vida. Então, assim, a minha história sem Jesus seria totalmente outra. Talvez eu nem estaria aqui. Entendi. Eu nem me sentiria responsável por algo que fuja, por exemplo, de mim mesma. Talvez eu estaria tão preocupada comigo mesma que não estaria preocupada com nenhuma dessas questões que eu estou falando para você. Então, o cristianismo me transformou e acho que me transforma diariamente de uma forma viva. Eu realmente, assim, eu até me emociono. Tudo bem. Eu acho que isso é o que você falou mesmo. Impacta como você vive a vida. As cores que você vê. Né? O meu mundo, ele era cinza sem Jesus. Eu posso afirmar isso. Cinza. O que trouxe cores à minha vida. Eu fiz questão de falar isso porque existe um equívoco das pessoas. O Estado é laico, mas eles não entendem que ele é laico, mas não é laicista. Exato. A pessoa pode processar sua fé e tomar decisões enquanto agente público em detrimento de sua fé, assim como um comunista, um socialista, um trotskista. E eu acho importante informar isso também. Exato. O fato do Estado ser laico, ele garante pra gente justamente isso, que a gente venha, por exemplo, numa rede social e fala, a minha fé é essa. Mas eu fiz essa pergunta para introduzir a que eu vou fazer agora. Você dialogará normalmente com pessoas de ideologias muito distintas, até mesmo pessoas que não professam a sua fé? Já tô fazendo isso, até durante a campanha fiz muito isso, sabe, Ana? Pessoas confiaram o seu voto a mim, pessoas que não frequentam uma igreja evangélica, pessoas que talvez até não declarem uma fé em Jesus, em Deus, por exemplo, né? Então, assim, pessoas que em âmbito nacional votaram em outros personagens totalmente diferentes de mim, mas acreditaram que para o município eu poderia criar um impacto positivo nesse momento. Então, assim, acho que o cristianismo
dá os contornos de quem eu sou como ser humano, ou quem eu luto para ser, me dedico a ser como ser humano diariamente, acordo pensando em viver aquela filosofia, como você disse, em viver aquilo como a verdade da minha vida, né? Agora, eu acho que um dos conceitos muito importantes do cristianismo e que acho que cabe muito bem aqui na política é o conceito de justiça, de ser justo. Então, no momento em que essa filosofia começa a criar injustiças, se fosse o caso, né, de as pessoas olharem e falar assim, você está sendo injusta, e foi avaliar tudo, né? Então, eu acho assim que tem uma fé, tem uma convicção, mas justamente essa fé, essa convicção me faz ter um compromisso com a justiça. E eu também fiz essa pergunta porque isso é uma coisa que eu vou quebrar o protocolo aqui da entrevista, que é uma questão, a gente nunca pode trazer para o nosso pessoal, mas agora eu vou sair do modo jornalista e falar por mim. Eu acho equivocado quando as pessoas taxam todos os evangélicos como radicais, porque temos sim, na minha avaliação, uma bancada evangélica muito equivocada às vezes no governo federal, né? E por isso que eu acho importante salientar isso e distinguir as coisas, né? Que você é uma evangélica, mas você está aberta ao diálogo de diferentes âmbitos, né? Sim. É só olhar para a vida de Jesus e perceber isso, né? Jesus, ele caminhava por ambientes, ele ouvia pessoas, ele por vezes conversava com pessoas por iniciativa dele, que a religião, os religiosos não aceitavam, estranhavam. Ah, mas como é que esse cara está comendo com essa pessoa? Como é que esse cara está conversando com essa pessoa? Então, eu acho que é importante a gente distinguir esses aspectos, né? O aspecto da justiça, o aspecto do compromisso com a verdade, com a idoneidade, com a transparência, com a sinceridade, que o próprio Cristo nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina, tá? Distinguir isso de aspectos religiosos, de simplesmente porque alguém tem um posicionamento religioso diferente, ou alguém tem uma conduta de vida diferente, eu agredir, eu expor. Então, realmente eu não acredito nisso, né? Eu acredito que a gente está falando de duas coisas diferentes, talvez uma religiosidade, né, e uma vida realmente pautada em valores do cristianismo. São duas coisas diferentes. Agora, eu vejo o valor da Bíblia como palavra de Deus como bênção para a sociedade. Isso eu vejo, assim, com convicção. Eu acho que toda vez que a gente olha para esse livro... Até do ponto de vista filosófico mesmo. Sim, do ponto de vista filosófico, analítico, reflexivo. A Bíblia, ela é um instrumento, por exemplo, se conversar com um professor de história, ele vai falar, olha o documento histórico que a Bíblia é. Então eu acho assim, que e para mim, enquanto filosofia, assim, enquanto pensar o sentido da vida, o sentido das relações, eu vejo, né, pessoalmente, pela minha crença, como a palavra de Deus, como a carta de Deus para o homem, né, como a carta do Criador para a sua criatura, para aquilo que foi obra das suas mãos, da sua criação. Então, assim, acredito muito nisso, mas você falou uma palavra de um radicalismo numa postura agressiva, numa postura... Aí, eu realmente, quem me conhece de perto sabe que essa postura a gente não vai encontrar por aqui. Já sabemos, agora caminhando para o final, já sabemos que você tem um amor quase que incontrolável pela questão da educação. Então já sabemos que o seu maior viés é por esse. Como será a vereadora Natiele Gama na segurança e saúde em Votuporanga? Nossa, saúde, eu estou muito dedicada a ela, né? Segurança, a gente fez uma discussão. Deixa eu falar primeiro da segurança, porque eu estou me lembrando de um evento mais recente, claro, né? A gente fez uma discussão, por exemplo, semana passada aqui, eu fiz questão de participar de toda a discussão, participei também, ouvi as outras partes, junto aqui ao movimento, por exemplo, sobre a questão das pessoas em situação de rua aqui no município, que tem afetado a segurança também. Sim. Tem sido uma questão até que cresceu nas redes sociais. Então, assim, poxa, estou muito voltada para a educação, estou muito voltada para a família, para a infância, tá? Mas, na hora de participar da discussão lá sobre as pessoas em situação de rua, quero participar também, quero entender, né? Então, acho que tem aquilo que eu vou olhar prioritariamente, que, por exemplo, toda semana eu vou voltar para aquele tema e acompanhar mais de perto, mas eu também não posso negligenciar outros temas que sejam básicos para essa comunidade, para esse povo. Então, a segurança, acho que a gente vai precisar também sempre olhar, ter uma interlocução, inclusive, trazendo esses aspectos na discussão. Por exemplo, eu trouxe aspectos da infância para a discussão ali. Então, acho que é tudo muito ligado, né? Se eu estou querendo prevenção e combate ao abuso sexual infantil, de repente isso tromba também com aspectos da segurança pública. A gente pode discutir sobre. A gente vai precisar falar com a promotoria, a gente vai precisar falar com a polícia, a gente vai precisar entender o conselho tutelar. Entende como há uma rede, né, para poder olhar para essa situação? Outra questão, a saúde, até durante a campanha eu recebi pedidos e acompanhei
né, assim, de perto algumas situações, inclusive ontem tive a oportunidade de levar para Santa Casa. Realmente três situações pontuais que eu falo, pessoal, a gente precisa olhar. Santa Casa, a gente sabe, tem um trabalho de excelência em diversos aspectos, é premiada quanto ao tratamento ali dentro de AVC, é o primeiro hospital do Brasil a ter um selo do seu tratamento específico ali, dedicado ao autista, isso é muito legal. Mas aquilo que a população nos traz também é o nosso dever reportar como se fosse uma voz. E eu trouxe somente coisas que ou eu vivi com minha família, porque eu utilizo o SUS aqui, ou que eu acompanhei de perto pessoas viverem. Então, com conhecimento de causa, levei ali, a gente debateu, argumentou, houve uma recepção para isso, houve uma reflexão em cima de... Mas assim, Ana, tanto na saúde, quanto na segurança, quanto na educação, a questão assim, realmente não é criar sensacionalismo, não é ficar expondo A, B, Perguntei C. porque essa trinca nunca dá para escapar. Educação, Exato, saúde e segurança, entendeu? E realmente elas se complementam, é que nem eu te falei, olhar para a primeira infância sem olhar para a educação e para a saúde, né, é um trabalho conjunto, então a gente precisa, tem muito trabalho pela frente, mas assim, é isso, acho que a postura é essa, é dar voz às necessidades da população, ao mesmo tempo falar assim, ó, a gente já tem coisa que a gente poderia avançar aqui, mas sempre com esse olhar de buscar soluções. A questão, Anaia, não é só denunciar o problema. Eu acho que muitos problemas, eles estão postos socialmente. Já está posto, entendeu? Pessoas de diferentes contextos, formações, grau de instrução, elas vão olhar e vão identificar o problema. Talvez a minha função seja mais aqui colaborar, tentar pensar em soluções, ou pela via de indicações, ou pela via de projeto de lei, de trabalho legislativo aqui, mas a gente tentar identificar soluções. Acho que é um pouco esse o meu esforço. Né? Falei isso também para o pessoal lá na Secretaria de Direitos Humanos, no evento que a gente teve no Dia do Mundial do Braille. Falei, pessoal, a gente tem uma legislação já que cobre vários aspectos, que dá respaldo para a gente em vários aspectos com relação a isso. Eu acho que eu me sinto um pouco mais encorajada na minha missão, assim, agora como agente político, se eu entender, se eu perceber que essa legislação está ganhando vida. O como ela vai chegar para as pessoas, acho que é um pouco a palavra que tem me movimentado. Então, de repente já existe uma legislação, mas o como ela vai impactar de verdade essa vida dessa pessoa. Então, acho que é um pouco esse meu olhar para esse como, envolvendo esses eixos, tá? Acho que realmente a gente não pode se omitir daquilo que é básico para a população. E entrei aqui muito assim com essa essência e eu espero sinceramente que eu consiga chegar no último dia do mandato com essa mesma essência. Espero manter, ser fiel a essa essência, né? Então, quando eu, às vezes, olho meus filhos por aqui, ou quando, às vezes, recebo a visita de uma pessoa mais velha na família, temos o nosso avô aqui, um avô nosso que já está com 96 anos, eu falo, cara, é essa a responsabilidade que eu tenho que carregar, de prestação de contas para essas pessoas, para quem confiou e para quem me conhece de perto. Vereadora, muito obrigado pela entrevista. Poxa, eu que agradeço imensamente pela ter cedido o seu espaço aqui, o seu tempo aqui no gabinete. Agradeço ao Miquel, ao seu marido que está aqui. Desejamos todo o sucesso do mundo, porque eu também sou cidadão. E estaremos fiscalizando, tá? Tá bom, acompanhe, por favor. Obrigado. Tchau, muito obrigado. Eu que agradeço, Anaia. Obrigada, tá? Anderson Anaia Entrevista Política fica por aqui. Em breve, www.anaianews.com.br. Jornalismo de alto impacto e relevância. Tchau.